Olá, gente, tudo bom? Estamos hoje aqui, domingo à tarde, na área externa onde nós moramos, no apartamento, para conversar um pouco com vocês através desse vídeo. E está um dia lindo, maravilhoso. Para quem está chegando agora pela primeira vez nesse vídeo, seja bem-vindo. Meu nome é Eli. Olá pessoal, eu sou a Sandra, tudo bem com vocês? O Eli da Sandra e a Sandra Do Eli. Somos casados para sempre. E é uma alegria, uma honra poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência aqui em Portugal. Hoje nós vamos disponibilizar algumas imagens de um passeio que nós fizemos juntos com os nossos netos, a Teodora, a Manuela e o Henrique, numa cidade aqui vizinha, que é a cidade de Viseu. Fizemos esse passeio com eles, foi maravilhoso. Mas antes queremos compartilhar com vocês uma palavra de esperança, e hoje a Sandra vai falar mais do que eu. Sugestão de uma inscrita nossa, dizendo assim: por favor, ele deixa a Sandra falar. Hoje eu vou deixar ela falar sobre o nosso relacionamento com filhos e com netos, a nossa geração com a geração que está chegando. É isso, amor? Eu não falo muito, na verdade, pessoal, porque eu sou meio tímida também, eu não gosto muito de falar em público. Ela é muito tímida. Não gosto de falar muito em público, eu prefiro ficar nos bastidores, né? Mas vamos lá. A palavra de hoje de esperança tem esperança na geração que você está criando, que você está ensinando, né? Nós estamos passando experiências para vocês, experiências nossas aqui em Portugal. E uma das experiências que nós estamos tendo aqui é de passear com os nossos netos, né? Nós já fazíamos no Brasil, claro, mas no Brasil não tínhamos tanta oportunidade de levá-los a lugares tão diferentes como temos aqui em Portugal. Portugal é tudo mais perto, né? Abrange uma área muito maior de conhecer, até mesmo contar a história para eles e envolvê-los, né? Na história, na geografia de um país diferente, né? E isso é muito bom. E por que ter fé nessa geração? Porque nós viemos de uma geração que nós convivemos com os nossos avós, né? Nós íamos muito na casa dos nossos avós. Eu me lembro que nós passávamos férias na casa dos nossos avós e isso era tão gostoso, tão bom, traz lembranças tão boas, né? Eu me lembro até hoje do meu avô, da minha avó. Meu avô morreu com 94 anos, mas eu tenho memórias maravilhosas dele, né? E da minha avó também. Então, assim, da parte da minha mãe, né? Porque do meu pai morreram muito cedo. Meu pai foi criado praticamente sozinho, porque a mãe dele morreu quando ele tinha 5 anos. Então, mas com a parte dos avós da minha mãe, a gente conviveu bastante. Isso foi muito maravilhoso. E nós queremos passar isso para os nossos netos. Por quê? Porque eu quero também que um dia a minha filha, se Deus assim o permitir, né? A nossa filha e os nossos filhos, que eles passem isso também para a geração deles, né? Para os filhos deles, para os netos deles, né? Esses momentos que nós estamos tendo com os nossos netos hoje, que um dia isso venha se reverter em lembranças boas e eles queiram passar adiante também isso, não perder. Porque a gente vê hoje em dia uma geração tão fast food, né? Tudo tão rápido, come com o celular na mesa e quase não conversam, não contam histórias, não introduzem pouco, né, as crianças na sua vida, né, Então, assim, a gente não pode deixar passar desapercebido tudo isso. O tempo passa tão rápido, né? Tudo passa rápido. A gente tem visto assim, nossa, semana voou, parece que ontem nós gravamos um vídeo, não, mas já faz uma semana, né? Passa tão rápido, é tudo tão corrido. E nós temos que tirar esse tempo para a família, para os filhos, para os netos. Nós não podemos deixar que outras coisas ocupem
o primeiro lugar na nossa vida, né? E a própria palavra diz, né? Ensina, instrui o menino no caminho que deve andar. Instrui e ensinar é ir com ele no caminho, né? Não é dizer, ó, vai para lá, né? É ir com ele, é junto, né? É estar junto, pegar na mão e, né? Não é instruir o caminho, não é, no caminho. Não é instruir o caminho, é no caminho. Então, no caminho quer dizer que você vai junto, você anda junto no caminho, pega na mão dele e vai junto e mostra, né? Isso é certo, isso é errado. Né? O que é certo, o que é errado. Isso tem sido maravilhoso e a palavra de Deus também diz em Efésios 6, o verso, né? 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução no Senhor. Né? Porque o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Jesus, quando veio para essa terra, ele só fez o quê? Ele fez a obra do Senhor, do Pai, né? Por quê? Porque ele veio de um reino, né? Estabelecido por Deus. E ele só fez aquilo que era a vontade do Pai, não a dele, a vontade do Pai. E nós temos que ser assim. Então, se nós tivermos bons comportamentos diante dos nossos netos, né, tanto comportamento entre eu e o Eli, eles veem que a gente não briga, que a gente se comporta bem, que a gente às vezes não concorda em algumas coisas, mas a gente não precisa brigar, a gente só conversar a respeito, e os pais também, eles vendo isso, eles vão ter uma imagem que não há necessidade de brigar e de discutir para se resolver uma ideia diferente, né? Posso falar uma coisinha? Pegando um gancho aqui da Sandra, isso aconteceu algum tempo atrás, a nossa netinha, mas depois do João, o João é o mais velho, depois vem a Teodora, ela tinha na época talvez uns 7, 8 anos, e eu achei isso interessante, porque nós dois, o nosso relacionamento, muitos dizem, ai, que casal bonito, casal todo. Nós temos as nossas dificuldades também, as nossas complicações, os nossos conflitos, né? Conflitos existem todo o tempo, só que de maneira nenhuma nós fizemos com que isso esteja visível a eles. E um dia a Teodora ela ficou assim espantada, ficou admirada, porque alguém havia falado para ela que o vô tinha feito algo errado lá, não sei o que. Daí ela ficou assim, o que? O vô fez isso? Mas foi uma informação, não sei como é que isso chegou ao ouvido dela, ou alguém falou. Então ela ficou assim, bem preocupada, disse, mas como assim o vô fez isso? Por quê? Porque eles veem em nós, ela disse, uma não, vida, o vô não fez. Eles veem em nós uma vida, se não perfeita, mais sincera, né? Mais sincera. Onde a gente pode transmitir o nosso caráter, né? A nossa honestidade, o nosso compromisso com a verdade, né? Então, se eu não me engano, foi relacionado à mentira. Disseram, o vô mentiu? Ela ficou assim bem assustada. Mas não era mesmo, foi não sei, uma informação lá que ela captou de alguém. Mas o que eu percebi foi que ela ficou tão admirada, por quê? Porque ela via em nós e vê em nós um exemplo de pessoas, né? Isso não significa que nós somos perfeitos, não significa que nós não erramos, não significa que nós não temos defeitos, mas nós procuramos ser exemplos para eles, exemplos de pessoas que temem a Deus, que sabem que a mentira não é algo normal, algo corriqueiro, né? Então eles veem em nós, e nós nos preocupamos muito com isso. No nosso relacionamento, por exemplo, a gente nunca brigou diante deles, nunca deu assim para essa janela para eles observarem algo, uma discussão entre nós dois. Repito, não que nós não nos discutimos, não que não haja conflito, não é isso, mas nós procuramos sempre
demonstrar e dar um bom exemplo para eles. Para quê? Para que eles possam crescer com uma referência do vô, uma referência da avó, né? Que quando eles atingirem uma certa idade, eu sei que vão vir as complicações, as dúvidas, né? Tudo que envolve a adolescência, a pré-adolescência, pós-adolescência, que é um período complicado, mas eles vão lembrar, pelo menos vão lembrar do exemplo do vô da avó. Eu sempre digo assim, amor, e algo que eu creio muito nisso. Nós não somos ricos em termos monetários, financeiros. Nós não podemos deixar uma herança, tipo assim, não vamos deixar uma fazenda, casas, né? Paz. Nós não vamos deixar riquezas materiais para ele, mas o que nós podemos deixar é um legado. É um legado. Nossos vizinhos estão saindo agora, vão para a missa, né, para o culto, e nos cumprimentaram aqui. São brasileiros também que moram ao nosso lado aqui. Ok, pessoal? Até mesmo na questão do perdão, né, quando a gente erra entre nós dois, né, o cônjuge, e eles estão diante de nós, a gente demonstrar, pedir perdão, né, para o outro. Amor, me perdoa, porque eu estava errada. Né? Eles veem isso, então isso é muito importante. Né? As anteninhas deles estão sempre a captar. Muito. E quando menos a gente espera, eles já observaram e já viram tudo. E a gente não percebe isso muitas vezes, entende? Então, a criança, ela tem essa capacidade de observar e de ver coisas, muitas vezes, que nós pensamos que não viram, né? Então é isso, né? A palavra de hoje é essa: tenha fé, tenha esperança nessa geração. Eu sei também que tem muitos avós que não podem, né? Isso não é regra. Não podem acompanhar o taco com seus netos, com seus filhos. Conviver mais tempo, né? Não é todos que têm essa oportunidade, né? Mas o pouco tempo que você puder estar, né, com qualidade. Então não significa que todo tempo, mas se um dia você tirar férias com ele, estiver algum momento com ele, então tem essa oportunidade, né, mostrar né, essas qualidades para os seus netos, contar, né, histórias, contar a experiência de vida, né? Então assim, isso é muito importante, porque nós vemos que hoje em dia está tão difícil, né? Essa geração tem muitos adolescentes, jovens que não respeitam mais os pais, não, né? Mas por que não respeitam? Por causa da criação, talvez, né? Não tiraram tempo suficiente para estar com eles, ou até não digo nem o tempo suficiente, mas o pouco tempo que estavam, não deram a qualidade de vida que deveriam dar, né? Nós sabemos muito bem que hoje em dia é difícil, a vida, né? Está corrida, está difícil, a vida tá corrida, né? Então... E muitas vezes nós nos preocupamos tanto com tantas coisas, nos envolvemos tanto com tantas coisas que acaba sobrando pouco tempo para isso. E isso é uma coisa interessante que eu quero deixar aqui registrado também. Eu disse que a Sandra só ia falar, já estou falando mais do que ela. Eu quero deixar registrado aqui que assim, ó, lá no Brasil, quando nós estávamos no Brasil, os nossos netos moravam perto de nós também, era um pouco diferente porque nós trabalhávamos muito, direto. Nós éramos empresários. A Sandra trabalhava até 11 horas da noite, às vezes, durante o final de semana e tal. Então, mesmo eles morando perto ali, mas a qualidade de vida era diferente da que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje nós estabelecemos o quê? Vamos trabalhar de segunda a sexta, ok?
e final de semana vamos descansar, vamos desfrutar. Então nós estamos tendo, graças a Deus, essa experiência boa aqui de poder ter tempo, tempo de qualidade, pegar eles, botar dentro do carro, dar um passeio, sair, passar um dia, fazer um piquenique nos locais maravilhosos que tem aqui. Então isso tudo também agregou para nós Deus nos qualidade proporcionou de vida. isso, E né? nós somos muito gratos Ele, né? a Deus por isso. Tem sido maravilhoso isso, assim, para nós. Disponibilizar isso, né? Ter tempo para brincar com eles, conversar com eles. Eu me lembro muito bem, Sandra, quando eu era pequeno, quando eu era criança, a vida era diferente, né? Há umas 4, 5 décadas atrás já era bem diferente do que é hoje. Nem celular não tinha. Mal nós tínhamos um televisor preto e branco, né? Ou apenas o rádio. E nós sentávamos, eu me lembro muitas vezes, nós sentávamos no caixote de lenha, perto do fogão a lenha. Nós sentávamos ali em noites, em momentos, e a mãe, ou o pai, o avó e o vô contavam histórias dos tempos dele, como era difícil, e nós ficávamos assim ouvindo aquilo, e era algo tão fantástico, tão maravilhoso, porque não eram histórias, como é que se diz, não eram lendas, não eram fábulas, não, era a vida real. A vida real. E nós ficávamos ali ouvindo aquilo. E sabe que isso, hoje eu sou avô, hoje a Sandra é avó, mas nós não esquecemos disso. Mesmo sendo idosos hoje, já com uma certa idade, isso ficou marcado na nossa mente. Então é isso que nós queremos transmitir para os nossos netos também. Que eles tenham conhecimento da vida real como ela é, né? do que nós passamos, das dificuldades, coragem. E por isso é importante a gente sentar com eles e contar as nossas experiências, as nossas histórias, porque eu lembro, né, que quantas vezes, né, a minha mãe contava as histórias dela quando ela era moça, quando ela era pequena, jovem, o que eles sofreram, o que eles suportaram, né? E assim, e eu gostava de ouvir isso, porque eu pensei assim, poxa, nós também passamos, mas não passamos mais do que eles. Eles sofreram mais do que nós, e assim, gradativamente, né? E nem por isso Então, assim, até eu escutar a história, eu achei que eu sofri muito. Mas a partir do momento que eu escutei a história da minha mãe, eu pensei, não, ela sofreu muito mais do que eu. Né? E assim é com os nossos netos. Então, às vezes, se eles não têm algo que eles querem, eles querem algo e a gente não dá, tem que explicar por quê, né? E contar, quando a vovó era pequena, né? A minha neta, então, esses dias nós contávamos para eles que não existia celular quando a tua mãe era pequena, não existia celular. Não, vó, é verdade, sabe? Porque na cabecinha deles o celular sempre existiu, né? Então eles não conhecem, e é bom eles conhecerem essas histórias. E por isso que hoje eu tenho prazer de sentar e escutar histórias ainda, porque eu sempre escutei, né? Então, que nem aqui em Portugal, eu gosto muito de sentar com os senhorios e escutar o que eles têm a contar, o que eles passaram, cada um tem cada história, né? Então, assim, é com os nossos netos. Se nós não contarmos as nossas experiências, as nossas vivências para eles, eles não vão saber, porque na cabecinha deles eles já nasceram nessa era, né, de tecnologia. Eles nunca imaginam que na nossa época, na nossa infância, na infância até da mãe deles, não havia celular, não havia computador, né? Então é muito bom a gente passar essas experiências para eles, porque aí vai abrindo um pouquinho a mente deles, né? Né? Eu não ganhei, então eu não tenho porque a mamãe não quis me dar, eu não posso, mas a mamãe também não tinha, então assim, foi pior para ela, porque na época dela nem existia. Hoje em dia eu não tenho, mas existe. E na época dela nem existia, né? Então é muito bom a gente contar essa experiência, essas histórias para eles. Existe uma palavra também, lá em Provérbios, no capítulo 3, que diz assim, para encerrar essa pequena palavra de hoje. Filho meu, não te esqueças do meu ensino. Aqui o rei está falando para o seu filho, Salomão, né? Salomão, para o seu filho Salomão. E o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias
aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ou amarra-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Maravilha? A palavra de Deus é maravilhosa, nos ensina, nos dá a diretriz, nos mostra o caminho. Tanto que o salmista disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, seguimos os conselhos desta palavra maravilhosa e que vocês possam ser abençoados também. Vocês que, como nós, têm netos, desfrutem ao máximo com eles, aproveitem muito, 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 porque o tempo passa rápido, eles crescem muito rápido hoje. Não sei se antigamente era assim, não posso afirmar nada disso, mas o tempo passa muito rápido. Quando você vê, já estão com 5, 6, 7, 8, 10 anos. Né? E a infância é uma fase que tem que ser bem aproveitada. Tanto por eles, né, como por quem está acompanhando eles, como nós, como avós, como pais. Né? Que Deus abençoe vocês. Fique agora com um pequeno relato desse domingo maravilhoso que passamos com eles, ali na cidade de Viseu. Já temos algumas fotos, alguns vídeos, só para vocês terem uma ideia de que... E é tão gostoso, é maravilhoso, não tem preço esses momentos que a gente consegue passar com eles assim, desfrutando da companhia deles. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, Tchau. beijo, até a próxima. Um domingo no Palácio do Gelo, que legal, hoje vai ter feira de automóveis, olha que legal. Bom dia, a gente está no Palácio de Gelo com o vô e com a avó. Estamos no quase último andar, quase. Olha os carros ali. Prato da Teodora, que coisa mais linda, olha isso, gente. Coisa de rico. Hã? Coisa de rico. O que você acha desse prato, Teodora? Muito gostoso. Olha Mas aqui. esse camarão é da avó, eu não gosto Ei, de camarão. ei.
O que você acha desse prato? Muito gostoso. Olha pra câmera quando você fala. Muito gostoso. Ah, delícia!